abençoar, que possamos crescer e ser sal. Às vezes quando eu estou chorando, eu Se abraçou, uma imagem muito bonita, ficou na minha cabeça, meu irmão, meus primos abraçados. Carlinhos, como você vê a importância de um grupo como Jornalistas de Cristo, que se propõe a ser uma comunidade de profissionais que confessam uma mesma fé, né? E juntos podem fazer iniciativas próprias e podem também confessar isso de alguma forma, né? Falar da fé que vivem, né? No meio em que atuam, né? No ambiente, em toda a sociedade que também é atingida pelo próprio trabalho desses profissionais. Como você vê a importância disso? Eu acho assim muito importante, havendo a possibilidade de ter um grupo desse, realmente um ânimo mútuo, né? Porque eu imagino que trabalhar com um profissional de comunicação de maneira isolada, as tensões são muitas, as provações são muitas, né? Eu creio que as tentações também são enormes, e quando a gente está salvaguardado por uma comunidade de irmãos que professam a mesma fé e que trabalham no mesmo projeto, acho que a gente se sente mais fortalecido para seguir no propósito de comunicar o Evangelho e seguir a profissão segundo os valores do Reino de Deus, que eu acho que é de suma importância. Então, parabéns para os irmãos que estão coordenando os Jornalistas de Cristo e que Deus possa fortalecer esse trabalho cada vez mais, que eles sigam adiante realizando esse projeto que certamente vai ser uma bênção muito grande, não só para a igreja, mas sobretudo para a cidade toda, né, e para o Reino do Senhor. A agenda deles super movimentada, ainda assim ele abriu, né? Gente, boa noite, prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito. A Honória perguntou, quando é que você vai a Goiânia? Eu falei, sei não. Aí fiquei sabendo que eu deveria vir aqui para buscar os meus pais. Viu, Mariana? Meu pai foi diagnosticado recentemente com Alzheimer. Então, nós estamos aí nessa luta, agora é a nossa vez. E, inclusive, hoje eu estava com ele no médico para poder ouvir lá o que o médico tem a dizer, né? E não foi muito legal a consulta com o médico, não pelo quadro dele, mas pelo médico. Acho que tem gente que não tem sensibilidade alguma para dizer algumas coisas, né? Eu acho que nós como profissionais, em qualquer área que seja, a gente precisa, pelo menos, entender que a gente tem que cumprir com a nossa vocação, na profissão que nós temos, entendendo que isso é uma extensão daquilo que o Senhor exige da gente na vida, né? Então, a gente não é jornalista porque a gente quis, mas é porque a gente foi capacitado por Deus. Não foi a faculdade que nos capacitou. Deus nos deu dom e capacidade para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos entender isso como extensão do ministério que Ele nos tem dado a realizar. Missionário não é só aquele que vive de pregar o Evangelho. Missionários somos todos nós, né? Existe até uma máxima muito interessante no meio da missiologia que diz o seguinte: ou você é missionário ou você é campo missionário, porque você ainda não foi alcançado, né? Porque não tem meio termo, né? Então é exatamente isso. E às vezes a gente percebe que alguns profissionais não sei, parece que não entendem de maneira graciosa o seu trabalho, né? E bem, é isso. Estou aqui e trouxe aqui o violão, viola, vamos cantar um pouco e depois eu quero compartilhar a palavra. Espero não ser cansativo. E qual que é o horário que a gente normalmente termina na hora aqui? 9h30? Tá bom, vamos lá. A canção Seja Engrandecido, acho que todos conhecem, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Do início, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Vou pegar aqui para vocês a Berenice. Eu nunca tinha visto uma ao vivo, né? A única contato que eu tive com a viola caipira, que eu me lembro, foi por volta dos meus 13, 14 anos de idade, quando eu estava começando a aprender alguma coisa de violão e vi uma viola azul em cima da cama do meu tio, né? E quando eu vi aquela viola, eu fiquei realmente encantado, assim, parecia um trovão azul, que trem assim, né? Azul, bonitona, assim. E eu lembro que quando eu passei a mão nela, ela fez assim, ó. Eu conhecia violão, né? Mas a viola, esse som aberto, um acorde maior, perfeito maior, já fazendo um misão assim. Aí eu fiquei realmente encantado, né? Aí, bem, foi o primeiro contato. O tempo passou, eu já estava morando aqui em Goiânia, já era casado. E um dia, num sábado desses assim, eu falei com a minha esposa, e eu já tinha um filho pequeno, o Pedro. Falei, vamos dar um rolezinho no shopping, né? Aí fomos lá pro Flamboyant. Na época, o Flamboyant era bem menor naquela época. E andando pelos corredores, eu passei em frente a uma loja de instrumentos musicais e tinha uma viola caipira. E eu olhei para a viola e ela olhou para mim. Eu falei, ô Jesus, e agora? Como é que faz um negócio desse, né? E eu andava. Aí minha esposa, e aí, onde que nós vamos agora? Não, vamos passar naquele corredor novamente. Eu passava no corredor, ficava namorando a viola olhando para mim, né? Fiquei doidinho, aí eu peguei e fui para casa. E cheguei em casa e falei, mulher, não vou aguentar não, eu vou lá e vou comprar essa viola caipira. Eu fui e comprei minha primeira viola caipira, que era, o nome dela era Serafina. Aquela que nunca afina, porque viola de loja não afina mesmo, né? Aí, beleza, fui aprendendo, fui compondo algumas primeiras canções. E essa aqui já é a minha terceira viola caipira. Essa aqui já foi feita em 2001. Já é antiguinha, já está com 15 anos de idade. Tem que cantar parabéns para ela, a debir dela, né? Está com 15 anos de idade e ela foi feita por um luthier lá de Minas Gerais, chamado Virgílio Lima, que faz violões aí para o Milton, para o pessoal do Skank. A minerada gosta dos instrumentos dele, né? E ele realmente faz um instrumento muito bom e caro, mas vale a pena, né? E então a Berenice é essa companheira que já tem rodado o mundo de meu Deus comigo aí, nesses continentes e por esse Brasis do Brasil. Vou falar em Brasis do Brasil, é a música que eu quero cantar primeiro. Foi a primeira música que eu fiz na viola caipira, fiz há muito tempo atrás. Eu quero dizer para vocês que era a música que eu gostaria de ter deixado de cantar há muitos anos atrás, mas não tem jeito, parece que sempre a gente tem que cantar essa música, vocês vão entender por quê. Ela é assim, ó. Andando por essas terras, conheci tantos Brasis,
Brasis diferentes, Brasis do Brasil, Brasil do Maranhão, Paraná e de Goiás, de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. Meu Brasil. Mas em todo canto, Brasil de canções, de alma, de vida, de gosto, emoções. Brasil de riquezas, minerais, vegetais, de tremendas belezas, de culturas gerais. Meu Brasil. Um Brasil que luta, apesar do não, de homens que insistem em pensar só em si. Brasil de justiça, com jeito de ladrão, e terríveis corruptos que ganham eleição. Meu Brasil. Brasil, até quando seus Brasis explorados serão? Brasil, até quando as mentiras prevalecerão? É hora e tempo de voltar-se pra Deus, para que os seus Brasis se orgulhem de ser Brasis do Brasil. Valeu. Vamos cantar mais uma aqui. Tem uma canção que tem uma história, e eu quero contar essa história para vocês. Uma vez viajando de férias com minha família, nós fomos lá para o litoral. Na verdade não foi nem para o litoral, nós fomos para o estado do Espírito Santo. Lá o Espírito Santo é muito bonito, né? Uma diversidade incrível. Eu, como todo goiano, a gente queria ir para ver o mar, né? Aquele mundão velho d'água sem serventia, como dizia o meu tio Alair, né? Lá, beber não presta, fazer comida com aquela água também não presta, né? Lavar roupa não presta, né? Mas é bom demais ver aquele mundão velho d'água sem serventia, dá uma caída ali, né? Dá uma nadada naquelas ondas, é muito bom. Só que dessa vez, em vez de ficar na praia, nós ficamos no alto da serra, assim. Lá tem a serra, e no alto da serra, a Serra do Mar ali, tem Soído, que é uma pequena vilazinha que fica incrustada lá no meio daquela mata maravilhosa das montanhas do Espírito Santo. E então nós ficamos lá e eu estava muito cansado também. Meu trabalho primeiro é pastor, eu sou pastor, e trabalho também como músico, fazendo shows aí pelo Brasil, né, pelo Brasília também, tanto no meio, especialmente fora do meio evangélico, cantando como músico profissional. E a gente então estava muito cansado, foi um ano de esgotamento, assim, muita tensão, especialmente na igreja. E eu falei para minha família, ó, nos 3 primeiros dias das férias, esqueçam que eu existo, né? Ficam aí, tá? Nós vamos estar aqui nessa parte da serra, mas era um condomínio bem legal, tinha umas piscinas lá, umas quadras. Eu falei para os meninos, vamos brincar na quadra, e eu quero 3 dias para eu poder dormir e descansar, porque eu estou realmente necessitado de descansar. Bem, o clima era maravilhoso, o som da mata à noite maravilhoso, a cama mais ou menos maravilhosa, e eu dormi bem ali. Só que às 6 horas da manhã, no primeiro dia que eu queria dormir até mais tarde, eu ouvi o seguinte som. Que isso, 6 horas da manhã? Levantei, abri a porta, não tinha ninguém. Achei que negócio esquisito demais. Voltei para a cama, minha esposa, a Cláudia, perguntou, quem era, Carlinhos? Eu falei, não era ninguém. Deitei. Um pouquinho depois,
Levantei novamente, abri a porta, não era ninguém. Rapaz, eu falei, que negócio é esse? Assombração aqui agora? Como é que é esse trem, né? Fiquei encucado com aquele negócio. Durante o dia, andando por Soído, me falaram, não, Carlinhos, que assombração que nada. Esse é um sabiá que vem todas as manhãs batendo na janela das casas, chamando a gente, levanta, rapaz, o dia tá bonito, você fica deitado aí. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Preparei lá minha máquina fotográfica e no outro dia, bem cedo, na hora que eu vi, fui lá e era um sabiá, e eu tirei uma fotografia dele. Não estou com essa foto aqui para vocês verem, mas à tarde eu peguei minha viola, peguei a Bíblia, eu estava lendo até um livro bem legal, na época, do Darcy Ribeiro, fui para debaixo de uma árvore, peguei esses 3, lendo a Bíblia, depois Darcy Ribeiro, tocando viola, e ali naquele momento eu senti, é como Deus estivesse falando no meu coração, alguma coisa mais ou menos assim, por que você está fugindo? Eu falei, fugindo, Deus? Fugindo. Eu falei, por que eu estou fugindo? Porque quem está querendo dormir demais, via de regra está querendo fugir de alguma coisa. Aí eu lembrei de tantos aconselhamentos pastorais com gente em depressão, né? Eu falei, será que eu estou realmente meio deprimido, alguma coisa? E naquele mesmo momento me passou pela lembrança vários problemas que eu estava enfrentando lá na igreja, especialmente, e a vontade de tentar fugir daquilo tudo. Me lembrei de Jonas fugindo de Deus. Deus fala, vai para cá, não, ele vai para lá e está dormindo dentro do barco, o barco quase tombando e Jonas dormindo. Eu falei, realmente pode ser uma evidência. E naquele momento eu orei e eu pedi a Deus, porque veio bem forte no meu coração a ideia do Salmo, que ao invés de fugirmos, o Salmo nos ensina a refugiarmos-nos no Senhor, enfrentar as lutas da vida, não fugindo dos problemas, mas refugiando em Deus. E assim foi. E aí eu peguei e fiz essa canção chamada Sabiá. Só que a música Sabiá, ela tem um pontilhado de viola aqui, que é mais ou menos o canto do Sabiá, que é assim, ó. Aí eu queria que vocês cantassem comigo nessa parte, assim, ó. Vamos lá? Bom. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, Sabiá. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. Sabiá cantou no galho do pau, lembrando que a vida tão bela floresce. Sabiá bateu na minha janela, lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera. A natureza inteira respira, entoa louvores aos céus, enquanto adormeço silente. Sabiá, vou me despertar e adorar o Deus Criador, pois quando o seu canto eu entoo, sua cura vem me visitar. Meu Senhor, agora eu
queria ouvir o Sabiá de Goiânia cantar. Vamos lá. Mais uma vez. Em compartilhar com vocês um acontecimento aqui do Antigo Testamento, mas eu acho que eu vou gastar um tempo muito grande para compartilhar ele. Eu queria, na verdade, então, trazer aqui, quem sabe, um fundamento aqui sobre a comunicação a partir do Evangelho, assim, né? Existe um debate teológico muito intenso, né? A gente pensa que às vezes a comunicação é alguma coisa que está sendo debatida apenas nos círculos da academia, né? Mas a gente percebe que também nos círculos acadêmicos, teológicos, a gente percebe que existe um debate muito intenso sobre a questão da comunicação. E esse crescimento está sendo, vamos dizer, está em vigência pela importância que nós entendemos hoje que os meios de comunicação de massa ocupam no contexto do cenário mundial contemporâneo. A gente sabe que a mídia, ela é o quarto poder, né? Talvez seja um debate aí que talvez já esteja um pouco ultrapassado, mas nós estamos vivendo dias em que a gente percebe a força da mídia nas decisões políticas do nosso país. Óbvio, ou não sei se alguém discorda, mas é óbvio. Eu estou em Brasília, eu estava conversando hoje com meu sogro. Estar em Brasília é muito interessante, porque quando a gente vem para cá, eu percebo os debates na família, os debates entre alguns círculos de amigos, e quando eu vou para Brasília, eu percebo outros debates, né? Porque lá, por exemplo, dentro dos meus círculos de amigos, alguns deles hoje ocupam cargos de função de importância no atual governo. Então você vai perceber que o debate não é nem sempre... muitas vezes não tem nada a ver com o que a maioria da mídia nacional hoje fala. Então você fica diante de um, sabe, de um fogo cruzado, né? E, bem, então a gente sabe que os catedráticos dos nossos tempos identificaram a mídia como um dos principais elementos definidores da passagem da modernidade para a pós-modernidade, e essa transformação contribuiu de forma cultural e social para tudo isso que nós estamos vendo aí hoje. Nós, pelo menos a minha geração, ela testemunhou a passagem do livro impresso para a tela da TV, ou para a tela do iPad, ou qualquer outro equipamento. Da palavra para a imagem, nós presenciamos isso. Do logocentrismo para o iconocentrismo. O mundo, ele foi transformado com a criação e a difusão da mídia eletrônica, e a gente está vivendo isso de uma maneira muito intensa. E é óbvio que a teologia, ela precisa pensar essas questões também, porque senão a teologia torna-se seca, estéril, sem respostas e sem diálogo com o atual momento que nós estamos vivendo. Então, a questão dos meios de comunicação eletrônicos é central nos debates da pós-modernidade, e sabemos que, inclusive, a própria igreja neopentecostal, ela surge embarcando nessa onda dos meios de comunicação eletrônicos. Foi o que impulsionou a igreja neopentecostal no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, né? Bem, sobre a comunicação, a gente sabe que a comunicação ela faz parte da essência de Deus. E, por conseguinte, da essência do ser humano. No mistério insondável da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente localiza a comunicação. A fé nos coloca diante do Deus que é trino e é uno. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas que se comunicam entre si. Essa comunicação intratrinitária, que é chamada pela teologia. E, por extensão, nós vemos que quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria seres comunicativos, né? Vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei, assim o homem criado por Deus revela a sua imagem comunicativa, a imagem comunicativa do Pai, chamada de imago communicationis. E a ciência ela constata
que o homem, que o ser humano, só é homem, pessoa no sentido sociológico, quando ele está em comunicação com outros homens. A partir dos chamados grupos primários, por exemplo, a família, né? Um autor chamado Arthur Ramos, ele escreveu sobre a introdução à psicologia. Ele diz que o homem isolado é um mito. A sua personalidade só pode ser compreendida dentro do complexo jogo de influências ambientais, físicas, sociais e culturais. E alguns pesquisadores e escritores dizem que o homem, ele não nasce humano. Ele se torna humano à medida que estabelece relacionalmente e comunicativamente com o outro. Então nós só somos seres humanos quando nos relacionamos. Por exemplo, a história dos meninos lobos, lembra do Mowgli, né? Que a Disney difundiu por aí, né? Ou dos homens feras, as crianças que foram abandonadas na selva, criadas por feras, que inexplicavelmente nunca mais se humanizaram completamente, mas foram um bicho-homem, né? Mesmo reintegrados à sociedade, revela essa compreensão. E isso não é coisa de historinha da Disney, não. Porque em 1344 houve o primeiro registro de uma criança selvagem, um menino lobo, achado na Alemanha, citado pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Ele fala e tem um estudo sobre esse menino. E mais recentemente, isso em 2004, foi descoberto na Sibéria, um menino russo, Andrei Tolsky, abandonado aos 3 meses e criado por cães. Foi encontrado aos 7 anos de idade, andando de 4, latindo e cheirando tudo que ele via pela frente. Daí então as histórias do Mowgli, Tarzan e algumas histórias que a gente ouve por aí. Então aprender a falar a língua é uma exclusividade humana, gente, que só se realiza no contato com outros que falem. Isso só é possível em nós por causa da imagem e semelhança de Deus em nós. Se não fôssemos imagem e semelhança de Deus, seríamos como os outros animais. Roger Mell, ele diz que a comunicação é o fato humano fundamental. Nós somos tanto mais humanos quanto mais conhecemos a nossa capacidade de comunicar. Nós nos realizamos, nós nos autorrealizamos à medida que comunicamos algo ao outro. E o clímax da comunicação é a comunicação de nós mesmos. Isso não somente a comunicação do outro, mas a comunicação de mim mesmo. Hoje à noite mesmo a gente teve um exemplo disso, né? Quando comunicamos nós mesmos, isso chega com um impacto muito grande diante da gente. Bem, a Bíblia é o livro da revelação. O que é a Bíblia? Senão Deus se comunicando com o homem através de palavras que podem ser lidas, interpretadas, compreendidas e eternizadas. Nós vemos na Bíblia Deus se comunicando com homens e mulheres, e Deus se comunicando por meio de homens e mulheres. O tempo todo Deus está em busca desse relacionamento através das palavras e dos símbolos. Você percebe isso na Bíblia o tempo todo. Nós lemos as advertências dos profetas por meio de palavras e os ensinamentos de Deus por meio dos simbolismos, tanto da criação. Lembra do arco da aliança? O arco-íris. O que é aquilo? Senão Deus dizendo para a gente: olha, aquilo que eu fiz eu não vou fazer mais, que é acabar com o planeta, com o mundo, com a água, não é? Deus fazendo uma aliança com o ser humano. Assim como também Deus se comunicando por meio das construções. Lembra quando a gente vai estudar sobre o tabernáculo, quando a gente vai estudar sobre o templo, como cada elemento no tabernáculo tem um simbolismo, um significado que nos comunica do amor e da graça de Deus. Nós podemos dizer então que a história da salvação, ela também poderia ser chamada de história da comunicação. É Deus, em seu esforço, contactando com o ser humano.
Lembra? Adão, onde estás? E Adão escondido atrás da moita, né? É Deus querendo se comunicar com a gente. Lembra o que está escrito em João capítulo 1? O Evangelho. E o verbo se fez carne. E o que é o verbo? O verbo é o Logos. O que é o Logos? É a palavra. Jesus não é outra coisa senão a palavra de Deus que virou gente. A palavra de Deus encarnada, que pode ser tocada, cheirada, apalpada, abraçada, acolhida. É a palavra que torna carne e habita em nosso meio. Diz o texto bíblico no sentido original do grego, e Jesus tabernaculou entre nós. Jesus é a palavra de Deus que se manifesta entre nós, comunicando de maneira encarnada essa vontade do Pai. Ele usou de todos os recursos disponíveis na época, audiovisuais, desde as imagens mais simples e corriqueiras, o sal, para dizer, vós sois sal da terra, a luz, para dizer, vós sois a luz do mundo, o plantio, para dizer, olha, tem o joio e tem trigo. Jesus usou de todas as imagens mais simples e corriqueiras, extraídas do cotidiano do povo, para que a palavra chegasse até nós de maneira compreensível. Jesus demonstrou ser um perfeito comunicador, identificado com a cultura de sua gente, de seu povo. Nele, em Jesus, a capacidade de comunicar supõe a entrega de si mesmo em amor. Ele, quando se entrega, ele está comunicando o seu imenso amor por nós. E Cristo, então, agora deixa à igreja a incumbência de levar adiante o seu ministério de comunicação de boas João capítulo obras. 20 e 21 diz isso. Nós devemos, então, nos engajar na proclamação da verdade, do reino de Deus, na proclamação do Evangelho, não só por meio das nossas palavras, mas sobretudo por meio da nossa encarnação. Nós agora, você e eu, encarnando a palavra, segundo o modelo que nos foi deixado em Cristo Jesus. Está entendendo por que eu estou querendo dizer a vocês que não tem escapatória para quem conhece a Jesus? Para quem Jesus agora habita através do Espírito Santo no coração, não tem escapatória para a gente. Não sobra para a gente outra opção, a não ser encarnar o Evangelho em tudo que fazemos. Na nossa ética, na nossa visão de mundo, no nosso amor. Evangelizar, então, significa comunicar as boas novas, por meio das boas obras, e por meio de um testemunho verdadeiro e vibrante. Sem comunicação com Deus, o que resta para a igreja? Ativismo. Encher a igreja de atividade. Ela realiza sua obra instintivamente, a partir das suas pressuposições e das suas compreensões acerca do Deus que se comunica. Sem comunicação com o outro, através do amor-serviço, nós vamos transformar a igreja num clube religioso irrelevante para a sociedade, um gueto espiritual alienado e alienante. Ou seja, a missão da igreja acontece a partir do encontro com Deus e a comunicação estabelecida a partir dele. Nós precisamos ter convicção clara de que o homem sem Deus é um ser alienado daquele que o criou e daqueles que são imagem e semelhança do Senhor. Quero encerrar lembrando vocês aqui de duas histórias bíblicas. A primeira história se encontra em Gênesis capítulo 11. Alguém se lembra o que se deu em Gênesis capítulo 11? Não precisa olhar na Bíblia não, vamos contar a história. Torre de Babel, boa, Ana. Ô gente, para quem não sabe, eu e Ana fizemos, a primeira participação minha na televisão foi com a Ana, lembra? Fomos convidados pela TV em Anguera. Éramos novos, eu era mocinho, você também. Levaram a gente lá para um programa, perto ali do Bosque dos Buritis, um prédio muito chique. E colocaram a gente assim, um sentado do lado do outro, olhando a Bíblia assim. A gente fazia assim.
cortava a cena, aí aparecia, leia a Bíblia. Lembra disso? Pois é, foi a nossa primeira aparição na televisão. Depois a gente com a Honória lá conseguimos a continuidade do programa religioso evangélico na TV Anhanguera também, né? Que foi o TV Vida, que perdurou por mais de 10 anos, né? Então, mas é isso aí. Então a Ana lembrou do Gênesis 11, que legal. Gênesis 11 nós temos a Torre de Babel. E o que é que a gente encontra na Torre de Babel? Lembra da história? Como é que era? Havia lá um cooperativismo pecaminoso se levantando. Eles tinham uma só língua, ou seja, se comunicavam, tinham um só modo de falar, certo? Caminhavam juntos, diz o versículo 2, que eles se fixaram juntos naquela terra, eles construíram juntos, e era uma construção muito elaborada, porque eram tijolos ao invés de pedras, o tipo e o modelo da construção da época, eles fizeram tijolos, e em vez de argamassa, eles colocaram piche, arranjaram piche, ou seja, era uma construção, alta tecnologia para a época. Versículo 5, nos diz que o próprio Deus reconheceu, eles são um só povo, eles falam uma só língua, ou seja, eles se comunicam, eles constroem juntos, porque se comunicam, porém, em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. E o que eles planejavam fazer? A gente vai ver daqui a pouquinho. Deus então diz, venham, desçamos, provavelmente uma referência à Trindade, e confundamos a língua que eles falam, para que não se entendam mais. Olha que interessante. Havia comunicação e Deus confunde a comunicação, Deus destrói a comunicação, porque aquela comunicação, ela não era com o fim de construir, com o fim de edificar, mas era com o fim de uma pretensa rebelião contra Deus, o Senhor Criador. Onde é que está o problema? Versículo 4 nos fala que eles queriam construir uma torre que alcançassem os céus. Na verdade, quando você pega o texto pelo sentido original, a tradução acabou dando um jeitinho para a gente entender, mas a ideia é de uma construção cujo topo seja o céu. Ou seja, era um estilo de construção conhecido como zicurate, que era feito e construído para adoração aos astros. Uma edificação que tinha os céus na torre, local de adoração de astros e estrelas. Então, quando estão construindo a torre, eles estão dizendo, nós não queremos Deus, nós queremos outros deuses sobre nós. Segundo, o texto diz, e o nosso nome será famoso. Eles buscavam poder e glória para si. E a gente vê um contraste com Gênesis capítulo 2, versículo 2, que é o texto do chamado de Abraão, quando Deus diz que engrandeceria o nome de Abraão. Lembram? Ou seja, eles estavam buscando autonomia de Deus e poder para si. Eles diziam ainda, nós não queremos ser espalhados pela face da terra. E isso ia contra aquilo que Deus havia determinado. Espalhem-se pela terra e multipliquem-se. E qual que foi então o resultado da obediência, da desobediência? Deus confundiu línguas e o resultado foi a separação espalhando pela terra. É interessante, quando Deus confunde as línguas, o que acontece? O que surgem? Surgem culturas. Você já percebeu como é que a língua ela está diretamente, intrinsecamente ligada à cultura? Para cada língua, uma cultura. Para cada cultura, uma língua. Eu não sei se vocês já perceberam como é que a nossa proximidade cultural com os mineiros, não só da culinária, mas também do jeito de falar. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer viagens pela América Latina. E já tive a oportunidade de viajar pela África e pelo continente europeu. É engraçado, quando você viaja para a América Latina, países vizinhos aqui, como Peru, Bolívia, Equador, você anda por aí, Chile, você está em outro país. Mas quando você anda pelas ruas de Angola, Lubango, parece que está no Brasil. Quando você anda pelas ruas dos bairros ali, em torno de Portugal, Sintra e alguns outros lugares ali, você está em Goiás Velho, em Ribeirão Preto. A língua é o que nos dá essa identidade cultural, inclusive. É impressionante isso. Quando Deus distribui, quando Deus rompe aquela unidade linguística, criam-se línguas diversas e difusas. O que surgem?
culturas diversas e difusas. Então, a gente vê que por causa do pecado, a comunicação é rompida. Por causa da rebelião com Deus, a comunicação é rompida. Gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Por causa do nosso pecado, inclusive dentro da própria igreja, nos atuais dias, nós não conseguimos nos comunicar muito bem. Quando a gente tenta trazer para nós outros padrões e outros valores que não são os valores da palavra. Será possível essa reversão? Nós vemos que Jesus vem e quando ele inaugura o reino, há uma promessa de que o Senhor resgataria toda a humanidade perdida. Aonde é que existem exemplos claros e concretos de uma comunicação da humanidade reconciliada? Atos capítulo 2. O Senhor Jesus falou, vocês não vão para outros lugares não, fiquem em Jerusalém, até que sobre vocês venha o quê? O Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo visitará vocês. Eles vão para longe? Não, eles ficam lá. Lembremos que naqueles dias era o dia da Páscoa. A cidade estava lotada de gente de várias partes do mundo. Diz o texto em Atos capítulo 2, se você tiver a Bíblia aí, eu só quero chamar atenção para isso. Eram pessoas de diversas partes do mundo, porque havia judeu espalhado, assim como existe até hoje, judeu espalhado pelos 4 cantos da terra. E quando acontecia a festa da Páscoa, vários deles, os peregrinos, eles saíam de sua terra e iam para Jerusalém, para em Jerusalém adorar a Deus. Diz o texto bíblico assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que interessante. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria... Capítulo 2, não é outra coisa, senão a promessa que Deus redimiria a comunicação quebrada de Babel, Gênesis capítulo 11. O que Deus está querendo dizer para a gente? Para encerrar aqui. Eu falei demais, a hora me deu 40, até 21h40, já são 21h46. Vou encerrar aqui agora. Para a gente pensar o nosso importante papel como comunicadores, como profissionais na área de comunicação. Deus nos tem dado a oportunidade de trabalhar em prol desse resgate. Por isso nós precisamos exercer a nossa profissão de maneira extremamente crítica, para não sermos instrumentos da proliferação, da quebra da comunicação, mas pelo contrário, nos colocarmos diante de Deus como instrumentos para que o Senhor venha redimir a comunicação quebrada entre a humanidade por conta do pecado. Não dá para a gente falar isso aqui tudo agora. Não dá para a gente pensar juntos tudo isso aqui agora. Mas cada um de nós que trabalha... Eu escrevo um artigo lá, bimensal, para uma revista de circulação nacional e até para fora do país também. Eu escrevo. É minha obrigação, minha responsabilidade como profissional da comunicação, através daqueles artigos de uma página inteira que eu escrevo, eu devo ter o compromisso de realizar, de ser parte desse processo restaurador, resgatador da humanidade quebrada pelo pecado. Isso não significa você escrever versículos bíblicos, não é nada disso. É muito mais profundo do que isso. É você revelar por meio da sua vocação e do seu trabalho e do seu projeto como cristão, profissional, jornalista, aquilo que o Senhor revela para a gente através da palavra, que é o resgate de uma comunicação quebrada, rompida, estraçalhada pelo pecado que foi gerado em nós,
que ainda está resposta. presentemente. Mas quando a gente começa a orar, né, como a gente ouviu a Mariana falando hoje, quando ela orou, Deus operou milagre, né? Quando você orar, diante disso, fala: Senhor, me ajuda a ser um profissional que revele ao mundo os valores do reino e desse resgate que a tua palavra fala. Eu não quero ser uma pedrinha a mais nesse sistema mundano, perverso, que faz das pessoas coisas e faz das coisas pessoas. Eu quero ser verdadeiro instrumento do Senhor, para a glória do teu nome. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a todos. Obrigado por esse privilégio de estar aqui com vocês e que o Senhor nos leve para onde Ele quiser levar cada dia, para a glória dEle. Quero passar a palavra a quem de direito. Priscila, a Ana, Valdineia e a Mariana Martins. Que legal! Todo mundo. Bom, Jornalistas de Cristo, para mim, é uma forma de ver como que a nossa área, né, a comunicação, ela pode sim estar unida em volta de um único propósito, que é o que a gente acredita, e ver que o povo de Deus está reunido em todas as áreas, que a gente pode fazer a diferença no nosso meio, na nossa cidade, através do nosso trabalho. E a gente vê também tantos colegas que servem de inspiração. Eu que sou nova, né, que estou começando, posso ver gente mais velha, gente que eu nem imaginava que era cristão e que hoje está aqui, que eu posso conversar, que eu posso até me abrir de certa forma. Mostrando esse lado cristão mesmo, e mostrando a nossa vida, tendo comunhão, conversando e servindo de exemplo uns para os outros, né? Eu creio que os jornalistas que são cristãos, eles e têm ideia do chamado que eles têm na profissão, porque toda profissão tem um chamado, eles não são apenas profissionais da comunicação. Eu creio que o jornalista que é cristão, ele tem um algo mais. Ele pensa o trabalho dele, como foi dito aqui, a Mariana disse, como uma missão, uma espécie de missão, porque, na verdade, hoje, os comunicadores, de um modo geral, os, digamos, não cristãos, eles difundem informações que muitas delas são contrárias à palavra de Deus. Então, assim, é lógico que nós não estamos nas redações apenas para falar de Jesus, mas a ética cristã, ela está acima da ética, da moral, da sociedade. E isso é bom, e eu creio que Deus não nos constituiu comunicadores sem nenhum motivo. Eu creio que todos temos uma missão. E falando do grupo de uma maneira geral, eu creio que foi um arranjo de Deus. Esse grupo eu não conheço, talvez existam, obviamente, mas eu não conheço outros grupos que são cristãos de jornalistas, né? E eu creio que esse grupo, ele significa talvez algo de Deus, não só para Goiânia. Vocês devem ter feito aqui a matéria, né? A Honória dizer que precisamos formatar um grupo ou nos reunir com um grupo nacional de jornalistas, porque existe um papel, esse papel é importante e eu creio que Deus nos deu esse talento e nós não podemos desperdiçar ele só com a nossa profissão. Não que seja um desperdício, obviamente, você trabalhar e ser um bom comunicador e ser um profissional ético, mas existe um evangelho para ser pregado. Ainda que seja nas entrelinhas, ainda que seja de maneira direta, aí fora do seu veículo de comunicação, existe, as pessoas estão precisando. Hoje eu vi essa semana no IBGE, nos últimos 10 anos, aumentou o índice de divórcio em 70% no Brasil. Não sei em relação aos outros países, mas é uma coisa absurda. E eu creio que parte disso é culpa dos cristãos que são comunicadores. Culpa mesmo. Porque é uma afronta a nós que estamos ali no dia a dia, temos o dom de comunicar e talvez
terceirizamos essa missão para os obreiros, para os pastores, para as pessoas que são destinadas ali, determinadas ali num ministério para fazer isso. E eu creio que não, eu sei que há um chamado para nós, esse chamado há de ser cumprido, e eu creio que em grupo, né, num agrupamento como esse, a gente pode cumprir esse chamado de maneira mais bolo, vamos cantar parabéns para os jornalistas de Cristo e também para os jornalistas que fizeram